Sabe aquela sensação de que o jeito que a gente aprende na escola poderia ser diferente? Hoje a gente vai explorar uma ideia que meio que vira de ponta cabeça o conceito tradicional de educação. Vamos esquecer um pouco a sala de aula, as provas e mergulhar numa proposta que é bem outra coisa. Para começar, vamos com uma pergunta que, olha, talvez muita gente já tenha se feito. Olhando para trás, para os anos de colégio, por que estudamos aquilo tudo? A rotina era bem clara, né? Decorar um monte de coisa, passar na prova. Mas será que isso é aprender de verdade? Aquela sensação de que faltava um propósito maior? É exatamente daí que a gente parte hoje. E essa sensação toda nos leva para a distinção principal do nosso material. Existem, no fundo, duas formas de enxergar a educação. Uma que foca em acumular informação e outra que busca despertar algo que já está dentro de nós. E aqui a divisão fica bem nítida. De um lado, o caminho que a maioria conhece: juntar informação, memorizar fatos e sempre com o olho lá na frente, no emprego, no status. É uma educação que prepara para o fazer. Do outro, a proposta é bem diferente. O foco é no ser, conhecer a si mesmo, investigar por conta própria e, o mais importante, compreender o agora. A mudança é radical, é de fora para dentro. E essa história de olhar para dentro, olha, não é nada nova. Essa frase que ficava lá na entrada do templo de Apolo, em Delfos, resume essa filosofia milenar. A sugestão é muito poderosa. A chave para entender o universo não está lá fora, nos livros, mas aqui dentro, na compreensão de quem somos. O material que a gente está analisando usa uma metáfora bem forte. Estudantes e professores agindo como autômatos, sabe? Indo para a escola, para a faculdade, seguindo um roteiro sem nunca perguntar de verdade por quê. É quase um estado de consciência adormecida, um movimento mecânico, sabe? Impulsionado mais por pressão social ou medo do que por uma busca real por conhecimento. Então, como é que se escapa desse modo automático? A proposta é uma libertação. É sobre quebrar as correntes mentais que impedem a gente de pensar e criar com liberdade. E o primeiro passo para isso é encontrar o equilíbrio. O princípio fundamental para essa libertação é o equilíbrio. A educação fundamental não está pregando o caos, muito pelo contrário. Ela busca uma combinação inteligente entre ordem e liberdade. É nesse ponto de equilíbrio que a criatividade de verdade pode aparecer, sem a rigidez da tirania nem a bagunça da anarquia. Mas o que exatamente nos aprisiona? São os muros que a gente constrói na nossa própria mente. Dogmas, preconceitos, tradições que já nem fazem sentido. E no topo de tudo isso, o medo. A liberdade criativa de verdade só surge quando a gente começa a derrubar esses muros, um por um. Tá, legal, mas e na prática? Como se derruba esses muros? O ponto de partida é uma coisa que a gente usa todo dia, mas raramente controla: a nossa atenção. Sair do piloto automático significa aprender a observar o mundo e a nós mesmos com uma qualidade de atenção diferente, mais presente, mais consciente. E para isso, a fonte oferece uma ferramenta prática, a chave SOL. A ideia é dividir a atenção em 3 pontos ao mesmo tempo: o sujeito, quem está observando, o objeto, o que está sendo observado, e o lugar, o contexto da observação. Essa prática evita a tal da fascinação, que é quando a gente se perde naquilo que está vendo e esquece de si, adormecendo a consciência. Isso tudo nos leva para uma outra distinção que é, nossa, fundamental. Uma coisa é ser ensinado o que pensar. Outra completamente diferente é aprender como pensar. Pensa bem, a educação convencional geralmente nos dá um molde e fala: seu pensamento tem que caber aqui. Ela nos dá sistemas de crenças prontos. Já a educação fundamental, por outro lado, entrega as ferramentas e diz: agora construa seu próprio entendimento. A mente deixa de ser prisioneira para se tornar um instrumento livre de conhecimento. Isso vai muito além daquela escolha simples entre acreditar ou não acreditar. A proposta não é aceitar ou rejeitar uma ideia de cara, mas sim investigar, analisar e, o mais importante, experimentar. A verdade deixa de ser um conceito para a gente acreditar e se torna uma experiência para ser vivida. Mas por que é tão difícil aprender algo novo ou escutar alguém de verdade? A fonte usa uma imagem ótima para isso, a do secretário interno. É como se a gente tivesse um tradutor na cabeça, o ego, que filtra tudo que a gente ouve. Ele interpreta, compara com o que já sabemos e muitas vezes distorce a mensagem para ela caber nos nossos preconceitos. E aí, a compreensão de verdade não acontece. E o que será que alimenta esse secretário interno? O que nos impede de ter uma mente mais aberta, mais criativa? A resposta, segundo o material, é uma força poderosa e universal: o medo.
e a consequência direta dele, que é a busca sem fim por segurança. O medo, nessa visão, é mais do que só uma emoção. Ele é um motor por trás dessa nossa busca constante por segurança. E essa necessidade de ter um porto seguro acaba paralisando a espontaneidade, a iniciativa, que são o combustível da criatividade. Afinal, uma mente com medo não se arrisca, né? E esse mecanismo funciona em todas as escalas. Uma pessoa com medo busca a segurança numa arma. Um país com medo se prepara para a guerra. O medo da miséria pode levar ao crime. E o medo da solidão gera apego. Em todos esses casos, a busca por segurança, que nasce do medo, acaba gerando ações destrutivas. A conexão com a criatividade aqui é direta. O medo nos empurra para a zona de conforto, para aquilo que já é conhecido. Ele nos leva a imitar. E uma mente que está ocupada copiando modelos por medo simplesmente não tem espaço para criar algo novo. A criação é, por natureza, o oposto da imitação. Certo. Então, como é que se aplica tudo isso ao longo da nossa jornada? A fonte propõe que a educação fundamental deve nos guiar através das diferentes fases da vida. Na adolescência, surge uma energia muito poderosa, a sexual. Em vez de tratar como um tabu, a proposta é entender essa energia como uma força criativa. O desafio é aprender a canalizar esse impulso para a arte, para a música, para uma conexão com a natureza. Essa sublimação é vista como um passo super importante para um desenvolvimento equilibrado e criativo. Já na juventude, essa mesma energia continua intensa. O perigo é o ego sequestrar essa força para se fortalecer, transformando-a em paixões cegas, em vícios. O papel da educação fundamental aqui é ser um guia, usar esse fogo interior como combustível para a autotransformação, em vez de deixar que ele nos consuma. Chegando na maturidade, o objetivo se torna o autogoverno. Depois de ter trabalhado a autocompreensão, a pessoa estaria mais apta a ser um pilar para a família e para a sociedade, orientando os outros a partir de uma base de sabedoria prática, e não só de teorias acumuladas. E para a gente fechar, fica uma pergunta que nos traz de volta para o centro da questão. Ao ouvir tudo isso, ou ao longo do nosso dia a dia, será que estamos realmente escutando com uma mente aberta, receptiva? Ou será que estamos só deixando aquele secretário interno traduzir tudo, filtrando o que é novo para que se pareça com o que é velho? A resposta para isso pode definir o que a gente realmente aprende na vida.